Então, nós vamos para o primeiro exemplo, que apresenta essa visão geral, que vai trazer esse resultado aqui, né? Então, eu vou abrir o VS Code e vou abrir esse arquivo visão geral, .css, e vou abrir esse outro arquivo aqui, então, né, visão geral HTML. Então, a primeira coluna eu vou deixar o HTML e a segunda coluna eu vou deixar o CSS. Veja que nesse exemplo aqui, eu tenho primeiro, eu criei uma classe do tipo container. Então, está aqui um container definido com 400 pixels de largura e as bordas, como nós já vimos nos outros exemplos, né? Então, no exemplo do Flex, eu tenho aqui, então, um container e tenho os itens sendo colocados ali dentro, né? Com essa corzinha meio azulzinha de fundo. Então, eu criei uma primeira seção, que é um container, com 4 itens ali dentro. Se eu agora visualizar esses elementos, eu tenho aqui um container com os 4 itens aqui dentro sendo apresentados para mim. Veja que neste exemplo é o padrão, né? Se eu crio uma div com 4 elementos dentro, é assim que ele vai apresentar para mim. No exemplo de baixo, eu coloquei então também mais uma classe, que é a classe grid, e ela está mostrada aqui na frente, e ela vai mostrar um display igual a grid. E neste caso, então, se eu apresentar o resultado, não muda nada, praticamente não muda nada. Embora eu sei que agora eu tenho uma grade sendo criada. Inclusive, eu não mostrei nos exemplos do Flexbox, mas você pode olhar aqui no exemplo da grade, né? Eu vou abrir aqui o inspetor de elementos do CSS, né? do Firefox, né? Então aqui, se eu olhar agora aqui os meus elementos, pegar esse segundo elemento aqui, né, de grid, né? Deixa eu só colocar ele guardado aqui dentro, né? Se eu colocar ele aqui dentro, né? Eu vou ter aqui esse meu layout, ele mostra que tem uma grade sendo criada aqui, ó, né? Então, opa, eu vou colocar aqui nessa div aqui, vou inspecionar esse elemento aqui, né? Então veja, opa, eu quero inspecionar dentro desse elemento, esse elemento aqui, essa section. Veja, então tem uma grade sendo criada aqui, eu posso ver, né? Essa grade sendo apresentada aqui para nós, né? Eu consigo, olha, eu posso até mostrar os elementos da grade aqui, né? Para nós, o início e o final da grade, da grid sendo apresentada aqui para nós, uma forma de facilitar, talvez, de como você pode mostrar esses elementos, né? Então tem aqui sendo apresentados aqui na lateral, né? Para nós. Bom, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que quando eu criei uma grade aqui dentro, né, não mudou nada, mas eu tenho uma grade agora sendo criada ali para nós. Um outro exemplo que eu tenho, então, além de criar uma grade, eu coloquei uma grade com mais um atributo, que é o Grid Template Columns, né? O Grid Template Columns. E neste caso aqui, então, eu tenho definido aqui em cima um Grid Template Columns, dizendo que a primeira coluna vai ter 200 pixels e a segunda coluna vai ter 200 pixels. Se eu precisar de mais colunas, então ele vai criando outras linhas, né? Então, neste caso, tem aqui uma coluna de 200 pixels, uma outra de 200 pixels e crio mais colunas caso seja necessário. Um terceiro exemplo, eu tenho 6 elementos dispostos com 3 colunas, né? Grid Template Columns 3, que está aqui, ó. E nesse caso, a minha Template Columns que eu coloquei foi um fragmento, 2 fragmentos e um fragmento. Ou seja, ele separa em 4 fragmentos e coloca um fragmento para os 2 extremos e o do meio tem 2 fragmentos, né? Então, neste caso, eu tenho um fragmento, 2 fragmentos e um fragmento. Eu também posso trabalhar com o conceito de subgrid. Então, veja, eu criei o mesmo Grid Template Columns aqui, que vai ter um fragmento, 2 fragmentos e um fragmento. Coloco 1, 2, 3, 4 elementos. E o quinto elemento que eu tenho, eu vou colocar um subgrid, uma subgrid, que está criando uma template column de 3 fragmentos iguais. E estou usando um grid gap, que eu já vou explicar o que ele faz, né? Ele é um display grid também. Então, veja, eu coloquei tudo num só, né? Podia ter colocado grid, as mesmas coisas de antes, né? Grid, grid Template Columns 3, né? Mas, então, já coloquei tudo aqui num só e uma grid gap. E eu coloco 3 elementos aqui dentro, né? Que são os elementos grids. Então, vai ficar assim, ó, 3 elementozinhos aqui dentro. E neste caso, eu coloquei uma transparência de cor diferente, né? Dentro de uma div, dentro da subgrid, para que a gente possa perceber aqui essa corzinha, né? Dos elementos. O grid gap, então, dá essa separaçãozinha aqui de 10 pixels, né? Entre uma grid e outra. Eu poderia aumentar isso aqui, por exemplo, para 20 pixels. Né? Então, ele ia aumentar um pouquinho mais aqui o espacinho entre uma célula e outra célula,
né, que é o Grid Gap, certo? Bom, com esses exemplos aqui, eu pude criar uma grade uma grade com duas colunas, com 3 colunas e mudando os tamanhos das colunas, e uma grade ainda com subelementos de grade dentro dela, né? Então, são os exemplos que eu tenho da visão geral do uso do CSS Grid.